Vocês já aprenderam que quando temos que dizer alguma coisa mais forte, normalmente nós dizemos com, alguém lembra? 2 colheres de mel. Queria tratar de um assunto com vocês hoje, e eu sei que as coisas mais difíceis, elas devem ficar para as pessoas cuja responsabilidade é maior. E eu queria tratar de um tema que acho que, porque mexe com o meu coração, mexeu com o meu coração, me fez até sonhar, e eu penso que vai mexer também com o seu coração. 2 colheres de mel e mais um pouquinho, para que ninguém se sinta assim aborrecido, ofendido, triste, porque esse lugar aqui é um lugar de adoração, é um lugar de louvor, mas é também um lugar de crescimento espiritual. Amém? O tema é: não vos conheço. Não sei se já está aqui conosco o professor Eli Hollen com a sua esposa, se eles estão aqui. Não, acho que não estão ainda, porque eu tinha pensado em meu coração falar uma palavra de gratidão a eles que trabalharam conosco aqui por tanto tempo. Talvez estejam no próximo momento de adoração. Saudação muito carinhosa a você que é mãe. Obrigado. A você que é mãe, jura, vem bem aqui pertinho. Quantas mães nós temos por aí, não é? E vou dizer uma coisa aqui que parece até ilusório, mas não é. Algumas de vocês que são mulheres e não são mães biológicas, vocês são mães de coração, porque você também merece a nossa homenagem. E você que está me acompanhando sabe para quem é esse recado carinhoso de um filho, porque eu tenho uma porção de mães do coração. Obrigado a todas vocês. Vamos orar e ler a Bíblia, o que está em Lucas capítulo 13, encontrem aí por favor, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Quando todos encontrarem, nós vamos inclinar a cabeça e orar, tá certo? Encontraram? Digam amém. Professor Daniel, um prazer ter você aqui, viu, meu amigo querido? Você também. Fechem os olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós só queremos que o Senhor nos fale. Nós somos cônscios de que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo aqui. E o nosso pedido agora, ao estudarmos o Teu livro, é que o Teu Espírito nos impressione de tal maneira que vivamos uma vida tal, que quando a porta se fechar, nós estejamos do lado de dentro, porque tudo o que nós não queremos desta vida aqui, é que no final de tudo o Senhor nos diga: não vos conheço. Nós queremos ser recebidos no lar, em nome de Jesus, amém. Pergunto: você já sonhou com a volta de Jesus? Não precisa responder, mas se quiser balançar a cabeça assim, eu aceito. Já sonhou com a volta de Jesus? A segunda pergunta é: ao sonhar com a volta de Jesus, você estava perdido ou salvo no seu sonho? Isso não é sonho, quando a gente sonha que está perdido, a volta de Jesus, estamos perdidos, não é, José? É um pesadelo, né? E na hora que acorda, dá aquele alívio, hein, Sandra? Não estou dizendo que vocês sonharam isso, tá? Só estou lembrando os nomes de vocês. Talvez tenham sonhado. Eu já sonhei mais de uma vez com a volta de Jesus. E eu já sonhei também que estava perdido. E eu tive um sonho na quinta-feira agora. Eu não sou de ficar sonhando toda noite, porque eu durmo pouco. Quem dorme pouco não tem tempo de sonhar, né? Sonha acordado. Não vou ter tempo de contar o sonho para vocês, mas um pedacinho dele eu conto. A palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 13, eu leio a partir do verso 25, eu vou pedir a você que deixe a Bíblia aberta,
Ela pode ser assim no papel, no tablet, no smartphone, até a do coração, se você tiver toda a Bíblia no coração também vale, tá bem? 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não vos conheço, não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade ou iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Só até aqui. Para quem Jesus falou tais palavras? Para quem Jesus falou estas coisas? Uma página para trás, só uma, assim ó, uma página para trás. Se for no smartphone, uma tocadinha para a direita que ele volta, ou para a esquerda, dependendo. Capítulo 12, 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Verso 41. Então Pedro perguntou, 42, o Senhor respondeu, falou sobre o mordomo fiel. 54, disse também às multidões. Então vejam, primeiro os discípulos, Pedro, as multidões. Capítulo 13, verso 1, na mesma ocasião chegaram alguns, discípulos, Pedro, multidões, mais alguns, porque há pessoas que não fazem parte nem do grupo de discípulos, nem do grupo especial, do qual faziam parte Pedro, Tiago e João, que eram amicíssimos de Jesus, nem fazem parte da multidão, porque se sentem alijados, são alguns. 14, do capítulo 13, o chefe da sinagoga. 22, do capítulo 13, de cidade em cidade. 23, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? A quem Jesus dirigiu estas palavras, irmãos? Aos discípulos? Você se enquadra nos discípulos? A Pedro, amigo, você é amigo de Jesus? Você é da multidão? Faz parte de alguns? É um líder da igreja, líder da sinagoga? Veja que no contexto, nem a camisa molhada está resolvendo hoje, porque está quente. Um dia eu conto da camisa molhada, tá? Não hoje. Jesus englobou nessa conversa todos. Não é só para a igreja, mas também é para a igreja. Não é só para os líderes religiosos, mas também é para os líderes religiosos. Você que cantou, eu que prego, Daniel faz estágio aqui, se forma no fim do ano. Mateus, não, você não é o Mateus foi o que foi botar o microfone em mim. É você mesmo, Mateus. Para todos. Será que dentre estes todos alguns vão ficar do lado de fora? O que a Bíblia diz? Vão. Por que vão ficar do lado de fora? Porque Jesus disse: eu não vos conheço. Conhecer Jesus é maravilhoso, gente, mas é preciso ser conhecido de Jesus, ok? Vou ilustrar de uma maneira bem simples, e eu estou aqui à frente, certo? Vocês têm o boletim todo sábado, vocês têm a internet, vocês sabem que eu sou o pastor Estina, certo? Todos vocês sabem. Mas eu não sei os nomes de todos vocês.
Nós podemos conhecer Jesus, mas Ele pode não nos conhecer. E quando a Bíblia usa conhecer, não está falando de ver, de saber quem é, não. Está falando de relacionamento. Tanto que no passado, quando um homem se deitava com uma mulher, a Bíblia dizia assim: e conheceu fulano a sua mulher. Isto é, teve um relacionamento com ela. Relacionamento. Estou sendo claro? A nossa igreja, ela tem lutado e trabalhado em favor de ideais. Por exemplo, este ano a nossa igreja, em toda a América do Sul, está trabalhando com 3 letrinhas, 3 palavras: comunhão, relacionamento e missão, CRM. Por que é importante ter comunhão? Porque sem comunhão com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas, ele passa a ser um negócio apenas social. Sem relacionamento e sem comunhão, a nossa missão não é espiritual. Nós temos que viver dentro desse conjunto, irmãos. Quando vamos distribuir o livro agora no dia 26, qual é a ideia? É vender de graça. Comunhão, relacionamento e missão. Ninguém deve trabalhar porque quer números. Não, nós devemos trabalhar porque queremos gente. No reino de Deus. As pessoas são influenciadas por nós se nós tivermos comunhão com Deus. O nosso relacionamento, ele será significativo. Se não tivermos comunhão com Deus, o nosso relacionamento é como o relacionamento de qualquer um. Vamos olhar novamente o texto. Lucas 23, por favor, olhe de novo. Agora que você sabe para quem que Jesus falou essas palavras, eu estou incluído nestes para os quais as palavras foram dirigidas, você também está incluído, todos nós estamos incluídos. E isso é uma advertência, não é do pastorado da igreja. Não leve isso como uma advertência minha para você, porque essa é uma advertência do Senhor para mim, para você, para nós, e para você que nos acompanha. Quando o dono da casa 25 tiver se levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não vos conheço. Pergunto, olha aqui, rápido. Vai acontecer com alguém isso ou não vai? Vai. Mas eu pergunto, vai acontecer conosco que estamos aqui na igreja do NASP e os que estão nos acompanhando pela internet? Não. Nós estaremos do lado de dentro, porque estamos hoje ouvindo a advertência do Senhor. Eu não gosto de coisa triste. Você gosta? Eu gosto de festa, de alegria. Tem as coisas tristes e elas fazem parte da vida. Mas as alegrias, as festas, os banquetes, os risos, não é? Tem as coisas tristes. De todas as coisas tristes que a Bíblia retrata, de todas, no meu coração, a expressão "eu não vos conheço" de Jesus no final de tudo será a mais triste de todas. Será ou não será? Será. Porque aí estará tudo acabado. Hoje eu tenho oportunidades. Por exemplo, eu posso romper um namoro. Eu não, porque eu namoro a minha namorada há mais de 40 anos e eu quero namorar com ela. Eu sou italiano, posso usar esse italianismo, certo, professora? Tranquilamente, quero namorar com ela toda a vida aqui. E depois na eternidade, isso é um assunto que eu vou acertar com o Senhor Jesus lá. Marinha, estou aqui é de verdade, hein? Um jovem pode romper um namoro e começar outro? Você pode escolher uma faculdade, certo, pastor Douglas? Mudar, escolher outra. Ele foi até o fim, fez doutorado. Parabéns, doutor. Você pode escolher um lugar para morar e mudar, escolher outro.
Você pode escolher uma coisa que lhe traga dor de cabeça e de repente mudar e perder isso, ganhar outra coisa que não lhe dê dor de cabeça. Agora, quando o Senhor Jesus disser, não vos conheço, acabou, não tem mais solução. Eu falei de coisas tristes, não falei? A Bíblia tem umas frases muito tristes, embora para mim o não vos conheço é a mais triste, seja a mais triste. Por exemplo, quando o profeta Jeremias, no capítulo 8 e no verso 20, ele diz que alguns vão dizer assim, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Perdeu tudo. Não é que perdeu R$1.000, ou o carro foi roubado, não, perdeu tudo, acabou. Outra frase muito triste, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Mateus 25, 41. No Antigo Testamento tem uma muito triste. Está escrito numa lápide. Como é que se dá o nome àquilo que se escreve na lápide? Tem um nome. Epitáfio. Tem até uma música com esse título aí, Epitáfio. Sabe qual é o epitáfio de Georão? Foi sem deixar de si saudade. Uau! Mas quem foi esse indivíduo? Filho de Josafá, aquele que orou e Deus venceu a batalha. Mas Georão era casado com a filha de Jezabel e Acabe. E ao invés de seguir o exemplo de seu pai, ele seguiu o exemplo de Acabe. Pior do que isso, assim que ele foi eleito, ele matou todos os seus irmãos à espada. O profeta Elias mandou uma carta para ele, e o profeta Elias falou para ele, você vai morrer de uma doença terrível, as suas entranhas vão sair é sair para fora, não é? Sair, dá para entender? 8 anos sofrendo, e quando ele morreu, a família nem queimou incenso para ele, Wander, como era costume queimar em favor dos reis de Israel e de Judá. E a Bíblia diz assim, foi sem deixar de si saudade. Quando o Senhor disser, eu não vos conheço, não haverá mais oportunidade. Irmãos, olhem aqui para mim. Quando nós falamos de juízo, alguns sentem arrepios, já perceberam? E há outros, nem se tocam, nem se preocupam, não ligam, porque nem acreditam. Pastor, Deus é amor, é amor. Deus é misericórdia, é misericórdia. Deus é graça, é. Quer colocar mais alguma expressão bonita aí para Deus? Pode colocar. Mas não pode esquecer que Deus é justo. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu vivo por aí semeando vento, o que é que eu vou colher? A Bíblia diz, tempestade. Nós temos que semear o amor, a paz, a alegria, a salvação. Agora, jamais vamos conseguir semear a paz, a alegria, a harmonia, a salvação, a menos que nós tenhamos comunhão. E se nós tivermos comunhão, o Senhor Jesus jamais dirá, eu não vos conheço, aleluia. É o caminho das pedras, é a comunhão. Agora, por que eu estou pregando isso? Porque tudo hoje, no mundo digitalizado, tudo hoje concorre contra a comunhão com Deus. Em razão da vida corrida que nós levamos, não me queiram mal,
a primeira coisa que vai para o espaço é o tempo para comunhão. Já perceberam? O indivíduo trabalha a semana inteira como um doido para poder sobreviver, e não é fácil hoje. Anda de ônibus, de metrô, de tudo. De carro nem dá para andar mais. Você gasta mais tempo do que se andar com outro veículo. Quando chega no sábado, diz assim: eu estou tão arrebentado que eu preciso dormir, não posso ir para a igreja hoje. Já aconteceu com você? Não me responda, please. Já aconteceu com você? Já? E quem trabalha para a igreja? Quando eu trabalho num escritório da igreja é mais difícil ainda, porque a semana inteira eu trabalhei com a igreja, e chega no sábado, eu estou arrebentado. Amados, sem comunhão, o Senhor Jesus dirá: não vos conheço. Não vos conheço. Arrume tempo para comunhão, por misericórdia, por amor do Senhor Jesus e por amor a você mesmo, a você mesma. Arrume tempo para ter comunhão com Deus. Estude a palavra. Estude a palavra. Ore. Para quem crê no Senhor Jesus e tem comunhão, a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 18: quem nele crê não é condenado. Aleluia! Diga amém. Amém. Diga glória a Jesus. Mas diga também: Senhor, me ajude a crer. Quando? Agora. Agora. Deixa a tela, não é para você. Agora. A Bíblia nunca disse amanhã. A Bíblia nunca diz depois de amanhã. A Bíblia diz hoje. Hebreus 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hebreus 4. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hoje. Por que não deixar para amanhã? Porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje te quer libertar. Já cantou isso, não cantou? Atos 17. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você era ignorante com relação à comunhão, a partir desse momento você não é mais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você era ignorante com relação a algum pecado, você não é mais. Se você era ignorante com relação à sua missão, você não é mais. Irmãos, nós temos uma igreja que se preocupa conosco e que nos dá uma visão criacionista, que é a visão de Deus, não é a visão dos homens. Nós sabemos de onde viemos, o que fazemos aqui, qual é a nossa missão, quem somos e para onde estamos indo. O mundo não sabe, nós sabemos, nós precisamos mostrar o caminho. Mas sem comunhão, ninguém vai atrás de nós, porque quem é que vai querer ir atrás de quem não tem comunhão? Não vai. Quando se fala em coisas espirituais, o nosso exemplo fala muito mais do que nossas palavras. Na política, não. Na economia, não. Na administração, não. Mas na vida religiosa é o exemplo. Pode comparar a vida de um líder religioso, de um pastor, por exemplo? Pode comparar. Um médico, ele pode ser o que ele quiser durante a semana, mas se você vai ao médico e ele lhe atende e resolve o seu problema, é o melhor médico do mundo. Você não quer nem saber se ele tem 5 mulheres, não quer. Você não quer saber como é que está a vida financeira dele, como é que está a vida moral. Mas se o pastor da igreja, que lhe atende aos sábados, tem um problema, não dá certo, porque é a vida. Não é porque é o pastor, é porque é religião, é comunhão com Deus. O exemplo é muito mais forte do que qualquer palavra, do que qualquer coisa. Um dia desses alguém disse: não se constrói fortaleza em tempo de guerra. Já ouviram isso? Quando é que se constrói a fortaleza? É no tempo de paz. Você quer ter uma fortaleza espiritual? Quando a guerra chegar, tem que construir a fortaleza agora. E o Salmo 46 diz assim, lembra? Deus
é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você não construir a fortaleza agora, nunca terá fortaleza. Eu vou contar coisas aqui que são coisas bem peculiares sobre o meu trabalho, a minha profissão, a minha vocação. Eu gosto de ter o sermão pronto até quinta-feira. Mas por que, pastor? O senhor é tão experiente, tão isso, tão aquilo? Não, porque cada sermão é um sermão. Normalmente, toda quinta-feira o meu sermão de sábado está prontinho. Para quê? Porque quinta de madrugada, quando eu acordo, e eu tenho um hábito diferente do de vocês, eu tenho um horário da madrugada que eu gosto de ler, estudar, orar, depois eu durmo mais um pouquinho. Quinta de madrugada eu gosto de ler o sermão, e quinta-noite também eu gosto de ler o sermão, e sexta de madrugada também eu gosto de ler o sermão, e sexta-noite também, e no sábado de madrugada também. Ele tem que estar pronto. Eu li o sermão, deitei mais um pouquinho na quinta-feira, e eu sonhei. Eu não era Moisés, não pensem que eu tenho essa pretensão. Eu sou um pobre dependente da graça de Deus, nada mais. Mas eu estava conduzindo um povo para um lugar, e era a Nova Jerusalém. E eu tinha um microfone na mão no meio do deserto, que é uma coisa diferente, né? Mas em sonho, possível, né? Você já deve ter sonhado de ter umas coisas diferentes assim, né? E Deus me mandou dizer 3 coisas para o povo, e eu comecei a ficar rouco de dizer essas 3 frases para o povo. E eu acho que eu estava muito preocupado com o sermão, porque quando a gente fica muito preocupado com uma coisa, a gente acaba sonhando com ela, né? Normalmente, às vezes sonha com outras coisas, né? E as frases eram as seguintes. E eu gritava com muita força: meu povo, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E a segunda coisa, precisamos confiar plenamente em Deus, não podemos confiar em nós mesmos. E a terceira coisa, não pode haver briga entre nós, dissensões, discussões. Nem sei por que aparecia isso, mas acho que muitos sabem. E eu comecei a ficar rouco de tanto gritar, porque alguns se dispersavam. Pastor Douglas, é um desespero, viu? Vou falar para você, viu? E alguns dos que estão aqui, eu não vou mencionar nomes, tá? Alguns dos que estão aqui chegavam perto de mim e me ajudavam a gritar essas 3 frases, porque alguns também não queriam que o povo se dispersasse. Não tem nada a ver com os outros que não gritavam, ok? É que alguns que estavam mais perto me ajudavam a gritar, e eu acordei impressionado com isso aí, sabe? Eu não sou místico, de achar que a gente vive por sonhos, mas me impressionou e eu resolvi contar essas 3 coisas para vocês. Nós estamos indo para Nova Jerusalém. Nosso lar não é aqui, gente. E na Nova Jerusalém, sabe o que terá de mais importante na Nova Jerusalém? Sabe? Quer ver? A Nova Jerusalém terá 12 portas. Cada porta é feita de uma só pérola. Imaginem. Deve ser uma coisa esplendorosa, né? Eu já vi pérola, e vocês também já viram, mas eu só vi de longe. Eu nunca cheguei a pegar assim, mas imaginem uma pérola, que deve ser do tamanho de uma porta, que deve ter no mínimo uns 5 metros, porque acho que Adão devia ter uns 4 metros de altura, e se nós vamos ressuscitar com a estatura que nós temos aqui, vamos, ok? Esse é assunto para outubro, mas vocês já vão pegando aí o fio, tá? As ruas são de ouro, árvore da vida, o rio de cristal, nunca mais morte. Mas sabe qual é a coisa melhor de tudo da Nova Jerusalém? O Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é o que há de mais importante, faça uma música por favor, viu, maestro?
Se o Senhor Jesus é o que há de mais importante na Nova Jerusalém, não vai ser fácil para alguns ficar a eternidade toda perto dele, que é o que há de mais importante na Nova Jerusalém, se esses alguns não tiveram comunhão com ele aqui nessa vida. Sabe por que os ímpios não podem ir para o céu? Porque o céu seria uma tortura. Se você não gosta de ficar tempo com Jesus aqui, perdão. Se você não gosta de passar tempo com Jesus aqui, perdão. Jura? Vem aqui. Se você não gosta de passar tempo com Jesus, me perdoe. Você não pode ir para o céu. Porque o céu seria uma tortura para você. Dá para entender? Quando o Senhor Jesus disser, eu não vos conheço, Ele estará fazendo um favor para aqueles que não tiveram comunhão com Ele aqui, porque se Ele os levasse para o céu seria uma tortura para eles. Dá para entender o sermão ou não? Amados, nós queremos ir para o céu ou não queremos? O caminho das pedras é o seguinte: quer ir para o céu? Comece com a comunhão com Jesus aqui. Quando Jesus falou no Sermão da Montanha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele estava dizendo, comunhão comigo é tudo. Porque quando eu tenho comunhão com Jesus, eu abro o meu coração para Ele. Quando eu tenho comunhão com Jesus, eu tenho tempo para Ele. Irmãos, querem ter uma vida feliz? Eu não estou dizendo que não vão ter dificuldades, problemas, aflições, não. Querem ter uma vida feliz? Vivam com Jesus. Quero que depois da escola sabatina, primeiro eu quero que você vá para a escola sabatina. Tá bom? Vamos começar a ir de novo à escola sabatina. Nós precisamos sumir dessa geração que não quer mais saber de algumas coisas da igreja. Quando tudo aqui terminar, o seu smartphone, as suas redes sociais, que eu também tenho e uso, essas coisas não nos serão úteis mais. Por favor. Escola sabatina, lição da escola sabatina, comunhão. Comunhão. Jesus quer entrar em você. Eu nunca vi. Se um dia você achar, me diga, mas você não vai achar, porque não tem. Eu nunca vi Jesus pedir para entrar na vida de alguém para estragar a vida. Você já viu? Não tem. Jesus só entra na vida para abençoar, mas Ele não entra na marra, à força. Ele diz, eu quero entrar no seu coração. Você lembra o que está escrito em Apocalipse 3:20? Ele quer entrar, eu estou batendo a porta. Eu bato a porta, se alguém abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei. Você não come na casa de pessoas que você não tem pelo menos um mínimo de conhecimento, come? Não come. Com ele cearei. E o resto do verso diz o quê? E ele comigo. Olha aqui o caminho. Eu não quero ouvir do Senhor Jesus a expressão, Neumoel, eu não conheço você. Eu quero ouvi-lo dizer, e peço que seja real, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Para eu não ouvir o não vos conheço, eu preciso conhecê-lo aqui, e ele precisa cear na minha casa, ele tem que ser meu amigo. Ele almeja entrar. Olha, não me diga como tem sido a sua vida,
porque também não adianta, eu não posso fazer nada por você. O que eu podia fazer por você nesse sentido eu fiz agora, mas eu ainda posso orar por você. Maestro Silmar, você poderia vir aqui? Tem um inário aí? Vem aqui comigo só. Mesmo não sendo você o maestro regente de hoje, eu vi que você está no piano. Vem aqui. Tem até um microfone vermelho aqui para você. Quero cantar uma estrofe desse hino com você. Entrada Jesus quer em teu coração. Por que que Ele quer entrada em seu coração? Se um passo tu deres ao teu Salvador, Ele te espera com amor. Às vezes as pessoas vêm e vão. Jesus chama você para ir a Ele. E a minha Bíblia diz assim: aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Você está aqui na arca, trabalhando pela arca, tem que entrar na arca. Se não entrar na arca, o dilúvio vai pegar você. Enquanto o maestro nos conduz nesse trechinho desse hino que é muito conhecido, quero que você fale com Deus e diga para Deus que você quer seguir o conselho bíblico, porque você não quer ouvir o não vos conheço, mas por amor a Jesus, não é por pressão, nem porque o pastor falou, mas por amor a Jesus, você quer ouvir o bem-estar, servo bom e fiel. Enquanto ele canta, se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Hino 173. Jesus quer entrar hoje em teu coração, por que não abris então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vai dar? Vezes em conta esperado Ele tem, e agora Ele espera também. A ver se lhe queres a porta frontear. Oh, quanto almeja ele entrar. E a segunda diz: se um passo tu deres. Vamos cantar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, Ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai. Ele morar
Obrigado, maestro. Em tempo de paz, devemos construir a fortaleza. O dia da guerra está chegando. As forças do mal estão se arregimentando. No livro que vocês receberão pela graça de Deus em outubro, tem um trechinho onde Ellen White retrata uma conversa que ela ouviu de Lúcifer. Está preparado para escutar? Ele disse aos seus anjos: devemos reunir todas as nossas forças e lutar contra estes observadores do sábado. Foi Satanás que falou isso. E é verdade, porque o Apocalipse diz que haverá uma tríplice união. Contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam a fé de Jesus. Irmãos, é histórico isso. Nós estamos vivendo no tempo mais importante da história. Nós estamos fazendo história, amados. Essa é a última geração. Nós temos que lutar pela nossa comunhão, ou seremos derrotados. Eu fico feliz de ver pessoas que já têm 70, 80 e até 90 anos continuando firmes. Eu estou vendo ali o maestro Flávio, a professora Dilza e tantos outros aqui, não é? Mas eu fico feliz também porque nós temos uma geração jovem que está firme com o Senhor. Meninos, meninas da igreja, Jesus virá nos nossos dias. Vamos manter comunhão com Ele. É essa comunhão que nos sustentará na hora das provações. Para aqueles que têm comunhão com Ele, Ele jamais dirá: não vos conheço. Amém? Deus, que estamos nós. Obrigado por esta reveladora mensagem da Tua Palavra. Não é porque temos o nome na igreja, que somos líderes, mas é porque temos comunhão com o Senhor Jesus. E se alguma coisa estiver concorrendo, brigando, para que não tenhamos comunhão com o Senhor, ajuda-nos para que possamos administrar essas coisas da maneira correta e com a Tua visão, a visão celestial. Peço uma bênção para as famílias, para os casais, para os filhos, para as mães, para as crianças. Meu Deus, tem misericórdia de nós que vivemos neste tempo tão difícil, mas também num tempo tão oportuno, quando muito em breve os céus se abrirão e nós veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Abraça-nos agora com carinho, Senhor. Faze-nos sentir na mente e no coração que em Jesus nós já temos a salvação. É no nome dEle, nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém.